Olá, meu nome é Luana Lourenço, tenho um canal chamado Escreva e Apareça, em que dou dicas sobre redação e sobre gramática, e tenho certeza que você, candidato a concurso público, procura se diferenciar. Estou aqui hoje para falar sobre a discursiva em concurso público, que é diferente de vestibular, ok? Por que ela é diferente? Porque a estrutura dissertativa de início que a banca lança é um tipo de redação chamado roteiro. Ele já lança um tema roteiro. Ora, professor, eu já ouvi falar de introdução roteiro, mas tema roteiro eu nunca ouvi dizer. O tema roteiro, pessoal, é infinitamente mais fácil para a banca corrigir. Por isso que ela tem a prática de pedir para os candidatos esse tal dessa redação roteiro. E o que seria essa redação roteiro? Existem duas possibilidades de redação roteiro para as bancas de vestibulares, em que ela traz um texto e desse texto você precisa retirar as informações que ele quer que você traga como argumentos, ou quando ela é mais direta, ela própria já traz um texto motivador e diz o seguinte: aborde necessariamente em seu texto os seguintes aspectos. Aí ela traz marcadores, ou bolinhas, ou setinhas, ou número 1, 2 e 3. Aquela quantidade de bolinhas, de setinhas, ou 1, 2 e 3 ou 4, é a quantidade de parágrafos argumentativos que você terá dentro do seu texto. Então vamos para a estrutura dissertativa de uma discursiva. Nós precisamos ter um parágrafo para a introdução e um parágrafo para a conclusão. Porém, a quantidade de parágrafos para o desenvolvimento depende da quantidade de itens que ele quer que você aborde no seu texto. Então, se ele quer 3 itens, possivelmente você terá de ter 3 parágrafos dentro do seu desenvolvimento, somando 5. 1 para a introdução, 3 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Muito importante que você tenha elementos conectivos para ligar os parágrafos e que você também tenha elementos conectivos para ligar as orações e que você também tenha elementos conectivos para ligar os períodos. No meu canal eu tenho uma aula sobre elementos conectivos que vai lhe ajudar bastante. Mas muitos de vocês devem estar também se perguntando: poxa, professora, tudo bem, eu não quero somente saber dos elementos conectivos. Nesta aula eu aplico os elementos conectivos ao texto. Mas na próxima aula, depois desse vídeo, eu vou trazer para vocês uma prova de concurso público realizada pela banca o antigo CESP, agora chamada de Sebrasp, em que eu vou trazer uma redação na prática para que vocês possam perceber o que é esse tema roteiro, quantos itens ele pediu para que o candidato abordasse lá, e isso tem a ver com a quantidade de parágrafos que eu também terei dentro do meu texto. E o que é mais importante, pessoal, os elementos conectivos, a questão da coesão que falta muito dentro do universo da escrita. Em muitos candidatos, a falta de coesão é algo grave, é algo que leva a sua redação para uma nota muito baixa. Talvez você esteja se identificando no que eu estou dizendo, você domina o conteúdo, porém no momento da escrita você se perde e não há outro caminho, pessoal. É somente escrevendo que você vai aparecer. Então, na próxima aula estarei aqui para analisar esse texto com vocês. Vale ressaltar que além dessa estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, em que eu preciso ligar esses parágrafos por elementos coesivos, em que eu preciso ligar esses períodos e essas orações por elementos coesivos, que também são chamados de elementos conectivos, existem o básico do básico. Por exemplo, como a questão da legibilidade do seu texto, você precisa ter uma letra legível. Muitos me perguntam também: professor, eu posso usar letra de forma dentro do meu texto? Evidentemente que sim, desde que você diferencie a maiúscula da minúscula. Então, se você é o caso daquele candidato em que escreve tudo em caixa alta, temos tempo para mudar isso, ok? Então, aliando as aulas aí de administração, em que eu vou citar aqui o professor Rodrigo Renault, e que você também alia com a potencialidade da escrita, com certeza você vai ser um candidato nota 1000. Grande abraço!